Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a um novo vídeo. Estamos aqui no interior de São Paulo, mais precisamente em São José dos Campos, e hoje eu vou contar para vocês quanto custa morar aqui. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, vou falar um pouco aqui do lugar que nós estamos. Essa é a Praça Ryuji Kojima. Aquele bairro ali onde vocês estão vendo aqueles prédios é o Jardim das Colinas. Esse bairro aqui, esses prédios aqui meio amarronzado, é o Jardim Aquários. Esses prédios aqui já são o bairro Altos do Esplanada. Ele vai até aquele prédio marrom ali. Essas casas que vocês estão vendo ali do outro lado já é o bairro Sunset Park, tá? Então aqui os bairros costumam ser muito pequenos, né? Eu acredito que seja feito um loteamento e eles nomeiam como um bairro. Então aqui você vai ver muitos bairros pequenos. Então eu vou citar alguns aqui, valores de aluguéis. Mas a cidade, assim, dá uma olhada. Geralmente bairros vizinhos são idênticos, porém já muda o nome. Então às vezes é ideal você procurar os preços. Eu vou citar aqui, mas quando você for procurar os preços, procura por regiões e vai olhando no mapa, porque tem muitos bairros pequenos e às vezes vai ter um aluguel mais barato. Se você fizer a busca por aluguel olhando bairros específicos, às vezes você pode perder boas oportunidades, tá? Então, vou falar um pouco sobre a cidade, né? São José dos Campos, ela tem aproximadamente, né, 724 mil habitantes. O IDH de São José dos Campos é de 0,807, que é considerado um IDH muito alto. Essa região que nós estamos, ela fica um pouquinho longe do centro, tá? O centro fica nessa direção. Aqui você vai passar bairro Vila Ema, e vai seguindo reto, você chega no centro. A pé você vai gastar 1h30 mais ou menos, tá? É um pouquinho longe. Mas a cidade segue mais ou menos esse padrão aqui, ó. São prédios um pouco um afastado do outro, né? Não tem muito aquele prédio colado um no outro, sem janela na lateral. Eu não vi muito disso aqui não. Na verdade não vi nenhum, eu vi sempre esse padrão aqui. Prédios com um bom distanciamento um do outro. A cidade também, né, tem muitas... Esse aqui acho que é um monumento que chama mais atenção, mas a cidade toda tem muitos parques e praças. Essa é a cidade mais desenvolvida que eu já fui na minha vida. É tudo muito limpo, tudo muito organizado, as calçadas são amplas,
tudo muito bem cuidado. Na verdade eu não vi nenhuma pichação, né, em pontes, nem em nenhum monumento. O gramado geralmente é um gramado muito bem cuidado. Eu vi aqui há muita presença também de condomínios fechados, tipo aquele ali. Porém, é uma cidade muito segura. Os dias que eu estou aqui, eu tô caminhando à noite, eu vejo as pessoas andando pelas ruas com bastante tranquilidade, conversando no telefone. Todas as pessoas que eu conversei que moram aqui há bastante tempo falou que é uma cidade muito segura, nunca teve problema com a questão de violência. O transporte público aqui funciona muito bem. Questão de educação também, você vai ter muita opção de escolas públicas, quem tiver filho, né? Tem muita opção de escolas públicas e privadas, de excelente qualidade, tem muita opção de faculdades. Então a questão de educação aqui também é excelente. A questão de emprego, São José dos Campos é uma cidade muito industrializada e com um polo industrial muito diversificado, né? Ela é considerada a cidade mais tecnológica do Brasil. Então, aqui você tem oportunidade de emprego em todas as áreas e os salários também costumam ser muito bons. Vou citar algumas empresas, né, as maiores empresas aqui, mas existe centenas de outras empresas que atuam aqui na cidade. Então, por exemplo, temos aqui a Embraer, né, que é a terceira maior fabricante de avião do mundo. Temos a Johnson & Johnson, a Ericsson, a Panasonic. Então, além dessas, tem diversas outras. Então, independente da área que você atue, aqui em São José dos Campos vai ter empregos relacionados. Então, um pouco mais ali à frente já fica o bairro Jardim das Indústrias, né, que é um bom bairro. Esse aqui é o Parque Residencial Aquários, né? Lá onde termina, naquele pé de marrom que eu mostrei pra vocês, já começa ele. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Para uma região afastada do centro, essa região aqui é muito desenvolvida, né? E a cidade inteira, você vai andando pela cidade, tudo mais ou menos esse padrão, calçadas amplas, as ruas, né, são ruas largas, geralmente são 3 faixas em cada sentido. Aqui parece que estão construindo um novo bairro. Então já os equipamentos estão trabalhando. Deixei alguma placa ali, eu mostro pra vocês. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o valor dos aluguéis, tá? Então, vamos tomar como base esse bairro aqui, que é o Jardim Residencial Aquários. Lá na frente tem um bairro que o pessoal recomenda muito, que é o Jardim das Indústrias. Só que tem outros bairros pequenos entre esse e o Jardim das Indústrias, tá? Então por isso que eu falei, quando você for procurar os preços, vai olhando nos anúncios, olha o bairro que tá falando e põe no mapa, porque são bairros parecidos. Aqui é muito difícil saber onde começa, onde termina cada bairro, tá? Então eu vou falar alguns valores aqui para vocês terem uma ideia. Então nesse bairro que eu estou agora, que é o bairro Residencial Aquários, um apartamento de 50 metros quadrados com um quarto, uma vaga na garagem, o menor valor que eu achei foi R$ 2.780. Lembrando que todos os valores que eu estou falando para vocês, eu já estou incluindo o valor do condomínio, do IPTU e todas as demais taxas, tá? Então eu já estou falando o valor total. Então o valor para um quarto, o mais barato que eu achei aqui nesse bairro, foi R$ 2.780. E
2 quartos, né? Um apartamento de 60 metros quadrados, 2 quartos, uma vaga na garagem, por 2.820. No bairro Vila Ema, que fica sentido centro, né? Nessa direção sentido centro, é parecido com esse aqui também. Então, um apartamento de 44 metros quadrados com um quarto e uma vaga na garagem, o menor valor que eu achei foi de 3.240. E o apartamento 2 quartos, né? Um apartamento de 50 metros quadrados, uma vaga na garagem e... Nada demais. 2 quartos e uma vaga na garagem, eu achei por 2.800, o menor valor. É lógico que esses valores podem ultrapassar 10 mil reais, dependendo do estado do apartamento. No bairro Jardim das Indústrias, o bairro Jardim das Indústrias fica um pouco ali à frente, tá? Não é muito longe daqui não. Nesse bairro você encontra casa, né? Lá o pessoal gosta muito, que lá é possível encontrar casa. Mas lá eu encontrei uma casa, ela tá um preço bem abaixo das outras, né? Mas eu vou passar aqui pra vocês que foi o menor valor que eu encontrei hoje. Casa com 70 metros quadrados, um quarto e uma vaga na garagem, o menor valor que eu encontrei foi R$ 1.400. E apartamento de 54 metros quadrados, 2 quartos e uma vaga na garagem, o menor valor que eu encontrei foi R$ 2.200. Aqui, esses bairros aqui, pessoal, tá tudo, tem shopping, academia, um monte de academia, um monte de farmácia, tem um Carrefour aqui bem perto também, mas tem um atacado ali embaixo. Então tem todos, esses valores são altos justamente porque são bairros com uma infraestrutura muito boa, tá? Agora eu vou falar alguns bairros onde é possível você encontrar, exemplo, kitnets por R$ 800 e apartamento ou casa 2 quartos por menos de 1.300. São bairros mais afastados, tá? Mas, igual eu falei, vai olhando os bairros próximos, não fica procurando por nome de bairro, porque igual eu mostrei ali, é muito pequeno os bairros aqui. Então, às vezes eles colocam o nome do bairro, colocam a versão 1, 2 e 3, o mesmo nome. Então, a melhor forma de você procurar aqui, pesquisar aluguel, pesquisa a cidade como um todo e vai lá no Google Maps e vai pesquisando a localização, olhando. A região aqui, essa que eu tô, a região central, é muito desenvolvida. Então, qualquer bairro que você tiver nessa região aqui, você vai ser bairro desse padrão aqui, ou melhor. E bairros mais afastados, assim, talvez tem aqueles problemas clássicos, né? Calçadas um pouco mais acidentadas, mas são bons bairros também, né? A maioria são bairros com uma boa infraestrutura. Então eu vou citar alguns bairros aqui para você olhar aluguéis mais baratos. Então seria o bairro Jardim São José, o bairro Jardim Santa Inês e o bairro Jardim Santa Júlia. Então nesses bairros você consegue ter opções mais baratas, tá? Igual eu falei, kitnet ali por R$ 800, né? E aluguéis de casa, apartamento 2 quartos por menos de 1.300. Pessoal, então assim, minha dica é, se você tem a oportunidade de vir aqui para São José dos Campos, venha, porque é uma cidade muito bonita, muito desenvolvida, com muita qualidade de vida, muita segurança, sistema educacional que é muito bom, sistema de transporte é muito bom, tem muita oportunidade para crescer. Então, se você tiver a oportunidade, vem, porque é uma cidade realmente muito boa, tá?
Então, no mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Valeu, obrigado e até a próxima.